na sessão de segunda-feira tinha várias atendentes, se não todas as atendentes do município estavam lá presentes, aplaudiram os vereadores, inclusive, quando foi anunciado que o projeto de lei foi aprovado. Outro projeto de lei, também do Executivo, cria o cargo público de agente de controle de endemias com provimento efetivo. No momento da discussão, a vereadora Fabiola comentou que ela ajudou a aprovar o projeto de lei, porém ela tinha uma ressalva, que é relacionada ao fato deles ficarem exclusivamente no combate à dengue, é isso, vereadora? Na verdade, assim, que eu acho que, né, você se tratando de epidemias, você tem, assim, picos e, né, e estabilidade. Então, né, nunca a gente quer realmente que esse problema cesse, mas pode acontecer que nós voltemos a ter aí períodos de pico, né, de onde não vai ser controlado aí a epidemia. Não tenhamos mais. Tomara mesmo que aconteça isso, mas, né, infelizmente não estamos assim livres de que aconteça. E a tendência é que a população vá aderindo, né, às campanhas que estão sendo feitas e vão se conscientizando, né, e isso vai devagar entrando na mente das pessoas para se cuidar. Então, o que é a observação que eu fiz? Que, na verdade, isso devia ter uma flexibilidade maior, porque, de repente, se nós viermos a ter um surto, vamos precisar até de mais do que essa quantia que foi aprovado. Mas, se, de repente, as pessoas se conscientizarem mais e a gente venha a ter uma estabilidade, não achava necessário que tivesse, assim, fixado exatamente esse número fixado. Eu achava que devia ter uma flexibilidade para a gente poder trabalhar exatamente dentro dessa margem. Foi essa observação que eu fiz. Mas a atuação vai ser só com dengue ou com outras epidemias que possam ocorrer também? Acredito que com outras epidemias, né? Mas mesmo assim não temos assim uma previsão. Pode ser que venha uma avassaladora, Deus ajude que não, mas pode acontecer. Ou então pode ser que nós trabalhamos aqui tranquilamente, não precisamos aí de tantas pessoas para fazer esse trabalho. Então eu só fiz essa observação para que a gente tivesse essa flexibilidade de que, caso aconteça, a gente poder mexer nesse quadro. Certo. Vereador Pedro Nunes, isso significa que vai haver um concurso público na cidade? Olha, sobre o concurso ainda, o prefeito não conversou com a gente, com nós vereadores, a respeito. Entendeu? O cargo foi criado, mas se houver algum concurso, ele irá levar até o conhecimento dos vereadores, irá ter a gente ter o conhecimento. Até o momento nós não temos conhecimento. Mas tudo isso é em função da preocupação que o Votorantim tem sobre a dengue. Hoje, se for necessário, já está no gatilho. Vocês viram que a matéria hoje da jornal Cruzeiro do Sul foi a respeito da dengue, é uma coisa... E essa semana teve um óbito, né? Um óbito, que teve um óbito, entendeu? Então, os prefeitos, assim como o prefeito de Sorocaba é um ótimo prefeito também, vem fazendo um bom trabalho em relação à dengue, o Votorantim também está preocupado. E isso é bom, é sinal que não está deixando, não está esperando acontecer para que se tome uma providência. Eu acho que isso daí é bom para nós saber que o município está se preparando. Ok. Tem mais Câmara Municipal ainda? Tem, já está acabando. Poxa. Tem o projeto de lei do vereador Eber, número 001 de 2011, que declara de utilidade pública a Associação Cultural, Educacional e Beneficente de Votorantim, Cultura Votorantim. Então, em nome da associação, nós que fazemos parte, também estamos aqui agradecendo publicamente ao vereador Eber por ter feito essa indicação de projeto de lei. E no tempo da Tribuna Livre, o próprio vereador Eber, ele usou o tempo dele para comentar a final do Cruzeirão 2011, que aconteceu em 19 de abril, na qual o time Pipocas Claque de Votorantim foi o vice-campeão. Segundo o vereador, houve falta de bom senso por parte dos organizadores ao impedir que o nosso secretário de esportes, o Antônio dos Santos, né? Naquela ocasião, representando o prefeito Pivetta, participasse da entrega das medalhas para os atletas votorantinenses. Segundo o vereador Eber, um funcionário da nossa Secretaria de Esportes de Votorantim, porque lá a final foi em Sorocaba, no Ginásio de Esportes de Sorocaba, e tinha representantes da Secretaria de Esportes de Sorocaba e de Votorantim. Foi questioná-lo se Votorantim não poderia ter um representante na entrega dos prêmios para os nossos atletas, afinal, há décadas, Votorantim não chegava à final desse campeonato.
e a resposta que ele obteve é que a organização do campeonato deu é que não estava no protocolo e por isso o nosso secretário de esportes não poderia participar naquele momento. O secretário de esportes de Sorocaba participou. E ainda a maioria dos jogos do Cruzeirão foram em Votorantim. Então, essas foram as palavras do vereador Eber na Tribuna Livre, na sessão da Câmara. Wellington, você queria fazer algum comentário? Eu queria lamentar, né? Porque às vezes Votorantim é tratado por alguns segmentos de Sorocaba como uma comunidade que não existe, né? Um campeonato tão importante quanto esse, né? O tempo de existência que tem o campeonato. O campeonato vem para a nossa cidade, utiliza a nossa estrutura para o campeonato acontecer. A cidade chega em segundo lugar, né? Todos os times, não sei quantos times participaram, mas são mais de 100, mais de 150 times. Um time da cidade chega em segundo lugar. E nós não temos o prazer de entrar em quadra para poder colocar a medalha no peito desses nossos atletas. Eu acho que é uma coisa que a gente tem um carinho muito grande pela instituição o Baldino do Amaral, que é a mantenedora do jornal Cruzeiro do Sul, mas as coisas têm que ser ditas. Nós fomos tratados como se nós não existíssemos. Então, essa questão não está na regra, não foi pensado, eu acho que não interessa. O nosso secretário foi desrespeitado, a população foi desrespeitada, os atletas que estavam lá foram desrespeitados e nós não merecíamos isso. Era um momento de festa, de alegria, tinha muitos votorantinenses lá, a equipe da TV Votorantim estava lá com o Kaká, ele presenciou isso, voltou muito chateado, né? Porque é a forma com que nós fomos tratados. E eu acho que alguma coisa tem que ser feita, o Eber já falou em tribuna, com certeza já deve ter chego lá para o Laor, o pessoal do Cruzeiro do Sul, para que isso não aconteça em outras vezes, não só com Votorantim, mas com qualquer outra agremiação, outra cidade que chegue numa final dessa. É um momento de festa, a gente quer participar, a gente quer dividir os louros juntos, né? E na hora de levantar a medalha, levantar a taça, a gente não participa. Então, lamento muito, fiquei muito triste também de ver esse tratamento da organização. E a maioria dos torcedores eram de Votorantim, que estavam lá naquele momento. Pior ainda. E outra coisa que eu queria dizer também, gente, agora eu estou ficando aqui um pouquinho mais acelerado, né? Ele está participando como convidado aqui dando as opiniões. Assim, eu estou gripado, Sempre, né? Então, toma um remédio para gripe e ele fica meio para baixo. Mas eu queria fazer uma observação que eu estava aqui pensando, aqui, a gente, né? Quando eu falo a gente é meio que geral, vamos generalizar. A gente sempre tem observação sobre o trabalho da Câmara Municipal, né? Pô, o que aquela pessoal está lá fazendo, né? Será que é tudo isso mesmo? Então, quando eu vejo aqui a Luciana lendo toda essa, ainda que ela fez uma seleção aqui, não colocou tudo, do que aconteceu na última segunda-feira, né? Então, o que a gente percebe? Existe um trabalho, sim, da Câmara Municipal. Outra coisa que eu percebo claramente, vereadores da base de sustentação fazendo cobranças ao Executivo, né? É luz, é asfalto, enfim, é parede que precisa resolver, é pontilhão que precisa resolver. Então, assim, existe uma cobrança dos vereadores representando você, representando eu. Eles estão lá, sim, atento ao que está acontecendo na cidade. Então, o que precisa, o que não pode deixar de acontecer, é nós participarmos mais e nós darmos subsídio para que eles façam o trabalho deles. Agora, uma curiosidade que eu queria tirar com o Pedro, talvez com a Fabíola também, toda semana vem, assim, 15, 16 itens, né? E o retorno do Executivo em relação a tudo isso que vocês, vereadores, encaminham em relação à porcentagem, né? Tem um retorno? Qual é as respostas? É colocado em prática? É solucionado os problemas que vocês colocam, Pedro? Olha, na verdade, poucos são solucionados, muitos poucos, porque, na verdade, eu, quando faço os meus requerimentos, eu procuro fazer o requerimento voltado à necessidade do bairro, aquilo que o pessoal me comunica com o meu assessor, então a gente procura fazer aquilo
E daí a gente vai atrás, pedindo para fazer, para resolver aqueles problemas. Mas muitos é só resposta, sabe? Aquela resposta muito vazia, né? Mas isso faz parte. Isso vem, sempre foi assim e não vai mudar. Você entendeu? Entendi. Mas a gente questiona, cobra, entendeu? Muitos requerimentos, faz parte daquilo que o munícipe tinha vontade de pedir, não consegue, e é através do vereador que nós fazemos esse pedido, entendeu? Então, cabe a nós penetrar dentro da administração para que consigamos que seja feito, conclua aquilo que a nossa solicitação, né? Oficializa a questão para que eles não digam que não sabiam, é isso? Lógico, você tem que também ir atrás, né? Não podemos esperar, porque se esperar, eles deixam parado e já viu, né? Porque, na verdade, a administração pública, eu vejo assim, às vezes o vereador, vereadora Fabíola, vereadores situação, posição, eles fazem um pedido para que se faça uma manutenção numa determinada área, uma limpeza. A pessoa que está lá dentro, ela não gosta daquele vereador, ela deixa por último, ou acaba até nem fazendo. Você entendeu? Isso acontece muito. Infelizmente, eles vê o lado da pessoa, independente do partido, ele vê o lado da pessoa, ele não vê o lado da população, que a população está necessitando. E por isso que sempre há mudança em alguma secretaria. Muda por quê? Porque quando você leva até o conhecimento do prefeito, o que ele faz? Ele tem que mudar. E se ele ficar, ele também cai no buraco, entendeu? Então, a verdade é essa. A gente tem que questionar, não fez, saber por que não fez, procurar o prefeito, o vice-prefeito, o secretário e ver por que não foi feito. Entendi. E, vereadora, pelo que a gente vê também, são questionamentos que vocês fazem que parece que não é coisa assim muito complicada para o poder público resolver. Acho que vocês são até modestos demais, estão pedindo lá uma ponte, pedindo uma coisa assim que envolve muito orçamento, né? É iluminação, é sinalização, são coisas do dia a dia da cidade. E você sente também, mesmo sendo coisas assim básicas, você sente também essa... Sinto, e não sou só eu, o Pedro bem colocou aqui, todos os vereadores chegam a reclamar assim disso, realmente, que às vezes coisas assim, uma simples pintura, uma simples placa de, né, às vezes as pessoas falam, está sem placa, minha rua não consigo receber correspondência, e uma simples placa não é colocado assim no local. Então isso realmente a gente sente muito, que há alguns pontos assim que há assim esse descaso com os pedidos dos vereadores, e mais do que dos vereadores, dos munícipes, né? Porque quando a gente leva um pedido, né, nós estamos representando alguém ali. Desculpa interromper você, vereadora, ele é levado direto para o gabinete do prefeito ou para aquela secretaria que corresponde àquele assunto? Um assunto de meio ambiente, vai para o meio ambiente, de obras, vai para obras, de trânsito, vai para trânsito, ou vai direto para o prefeito? Então, na verdade, tem ali, né? Mas às vezes, então, fica um pouco difícil a gente saber quem responde muitas vezes, porque vem, logicamente, assinado pelo prefeito, não, é encaminhado ao prefeito. Então, ele fica, de repente, ele que distribui para pasta, enfim. Mas fica um pouco difícil, às vezes a gente vê alguns tipos de resposta que a gente acha que não foi a pessoa que está ali competente da pasta que respondeu, porque fica muito vago, o questionamento não é respondido assim nos itens que a gente coloca, as respostas vêm muito vagas. E a gente cobra muito isso pelo seguinte, são aí 2 requerimentos por vereadores, né? Então, você vê 11 vereadores. Fora isso, tem também as indicações que são protocoladas na sessão. Cada vereador protocola aí 3 indicações. Então, é um volume de pedidos realmente muito grande, né? E, às vezes, fica realmente inviável de estar atendendo todos os pedidos. Isso a gente entende, tem que saber eleger as prioridades. Mas o que a gente cobra muito é que a gente tenha uma resposta para passar para o munícipe. Quando é feito o questionamento, quem é falado ali, não vou fazer o asfalto, não vou fazer, mas que venha passado isso para que a gente possa passar ali... Exatamente, que a gente possa ter essa resposta para passar por um munícipe, porque é triste a gente pegar, escrever, elaborar um requerimento cheio de questionamento, que a gente pesquisa junto à comunidade, vai no lugar, tira foto e vem uma resposta que está em estudos. E, sabe, não foi respondido nos itens. Então, isso realmente a gente cobra para que venham as respostas corretas, para que as documentações cheguem, para que, através da gente também, os munícipes tenham essa transparência do que está acontecendo com o poder público. É isso mesmo.
E você também tem que cobrar, né? Não é só os vereadores. A partir do momento em que a sua solicitação o vereador encaminhou, você tem que estar atento a isso para você também, como cidadão, estar cobrando, né? Porque o vereador está ali fazendo o seu papel. Então não adianta nós ficarmos falando aí que o vereador não está trabalhando, porque nós somos testemunha aqui que está assim. Toda semana a gente recebe aqui tudo aquilo que aconteceu na sessão da Câmara na segunda-feira. E não é pouca coisa, não. Então, eu acho que precisaria, tenho certeza, ter uma participação maior dos munícipes, né? Não só estar lá na Câmara, que às vezes a gente sabe que é difícil, né? Pai de família, trabalhou o dia todo, enfim, não dá para você estar lá. Mas participe de outra maneira, ligando, mandando e-mail, enfim, tem outras maneiras de participar. E, diferente do que alguns pensam, que vai estar incomodando os vereadores, eu sou testemunha que eles se sentem felizes de ter esse retorno, de ter essa participação da população junto ao trabalho deles. Então, participe mais, vai ser muito melhor e as conquistas vão ser maiores, com certeza. E para aqueles que querem acompanhar a sessão, acontece todas as segundas-feiras, às 6 horas da tarde, e a Câmara dos Vereadores fica ao lado da Prefeitura, em frente ao lado da Biblioteca de Votorantim, então é na região central, um local de fácil acesso. Geralmente as sessões costumam durar cerca de 2 horas, 2 horas e meia, por aí, né, mais ou menos, né? Dependendo do assunto, se for polêmico já estende um pouco mais. Exatamente. E olha, pode até ter parecido cansativo, Wellington, a leitura de todos esses requerimentos. Porém, cada um dos requerimentos, houveram pessoas que ligaram se manifestando. Então, eu estou aqui com um bloquinho de manifestações sobre cada linha que eu li aqui. E só não ligou mais gente porque o telefone está ocupado. Acho que a Mônica deve estar ali, coitada, não aguenta mais. A Luciana fala isso, pessoal, só para vocês entenderem. Porque como toda semana tem 15, 16 requerimentos, eu falo para ela priorizar e não ler todos, para a gente poder ter mais tempo aqui. E ela não, ela quer ler todos. Então, você tem razão, nós vamos começar a ler todos os requerimentos. Então, vamos lá. A Kátia, pelo MSN, ela comentou o requerimento da vereadora Solange relacionado à falta de sinalização naquela avenida, a continuação da Avenida 31 de Março. Ela disse que ela ouviu falando sobre isso aqui na TV e que há mais ou menos 11 anos perdeu-se uma criança, faleceu naquele local, uma criança muito querida, foi atropelada por falta de iluminação e sinalização. Já faz muito tempo que aquela avenida precisa de atenção e, na opinião dela, não poderia ter inaugurado sem iluminação. Então, a Kátia se manifestou. Ali não é responsabilidade da Prefeitura, né? Não, é do DR. E a vereadora Solange solicitou, então, se não é possível municipalizar esse trecho. Será que resolve? Será que a Prefeitura já não tem tanta coisa para resolver e ter mais esse compromisso? Mas ainda, é uma rua da cidade, né? Não, sinalizar e iluminar, não acredito que não seja o grande problema. A avenida já está duplicada, já está asfaltada, tem calçamento, acho que ali sinalizar e iluminar não deve ser tão complicado. Sei lá, é minha opinião de fora, assim, quem está de fora. A Maria da Barra Funda, ela disse que quem esteve na Barra Funda para verificar os entulhos que estavam na rua foi o vereador Pedro Nunes. E os moradores são testemunha disso, e não o vereador Fernando. E que a rua não tem nome e está na hora de dar o nome. Que nós citamos que o vereador Fernando pediu melhorias numa região da Barra Funda. Mas ele falou do Pontilhão, né? Ele falou do Pontilhão e falou da melhoria no Barra Funda. Mas acredito que são 2 requerimentos, né, vereador Pedro Nunes? Na verdade, ele generalizou no bairro, né? Mas eu estive no bairro da Barra Funda, numa rua onde um morador que faleceu e ele, tudo que ele via na rua, ele juntava no quintal dele e depois tudo para fora. E nós estivemos lá, conversei com o secretário de Serviços Públicos, ele foi até o local, inclusive foi até o pessoal para carregar esse entulho, colocar no caminhão, porque está interditando parte da via pública. Só que notamos a surpresa que ali tem uma máquina com caminhões e só ali do que está na rua sai 2, 3 caminhões de entulho e tem mais entulho dentro da casa desse cidadão, porque ele faleceu e a família está colocando para fora. Então, aquilo que até nós comentamos aqui, a Fabiola, o vereador, o munícipe vem, traz o problema para nós e nós corremos
e driblamos e pedimos certa urgência. Vamos atrás até solucionar esse problema. E acredito que esse problema está sendo solucionado, porque o próprio secretário foi também. Ele não acreditou quando o motorista voltou e falou: secretário, ali não tem condições do pessoal pegar na pá. Ele foi pegar na pá, não vão ficar um mês tirando e não vence. Daí ele foi, ele viu e constatou que realmente caberia a máquina com os caminhões basculantes para retirar todo aquele material. E é isso que nós fizemos. Tá certo, então vamos continuar aqui com a opinião dos nossos telespectadores, também convidados nossos aqui do Debate dos Fatos. A Kelly Kaliski, do Jardim Serrano 2, ela manda um abraço a todos, aos nossos convidados também, diz que o programa é muito bom e a Fabiola está cada vez mais se destacando como vereadora. Gostaria de salientar que não vê motivos para ir à Câmara, para ser votados só projetos de capinação e tapa-buraco. Ele acha que esse tipo de requerimento deveria ir direto para a Prefeitura e os vereadores teriam que se preocupar mais em votações de projetos para beneficiar a cidade e a população. A Prefeitura paga a empresa Pratic Service para realizar serviços, Carpir, por exemplo. Então, deveria ser direto com a Prefeitura e com a empresa e não com a Câmara. Vocês mandam esse tipo de requerimento? De Infelizmente é mandado. Eu acho que o município tem toda a razão. Eu acho que tem questões muito mais importantes para se preocupar do que a gente ficar fazendo requerimento, indicação de tapa-buraco, de capinação. Acho que o município está coberto de razão. Mas, infelizmente, é uma coisa que tem acontecido, tem incomodado os moradores e a gente acaba mandando mesmo esses requerimentos por as reclamações serem muitas, a gente acaba fazendo. Mas o município está coberto de razão. E temos agora uma pessoa na linha. Alô, quem fala? Firmino. Bom dia, boa noite. Firmino, boa noite. De que bairro o senhor fala, Firmino? Jardim Serrano 2. Jardim Serrano, pois não, Firmino? Eu queria fazer uma pergunta para o Pedro Nunes aí, se ele tem conhecimento desse prédio que foi desativado da Coppervolt, que se é particular, ou se é da Prefeitura, Sobre o prédio da Coppervolt, se é particular ou da Prefeitura, onde fica esse prédio? É aqui no Jardim Serrano, atrás da caixa d'água. Vou verificar com o vereador. Vereador, o senhor conhece esse prédio? Perto da caixa d'água do Jardim Serrano, Coppervolt. É o prédio de reciclagem? Isso, exatamente. Sim. Bom, ali é o seguinte, a Prefeitura, ela tem feito um trabalho, o prédio ali é municipal, é do município aquele prédio, o terreno do município, a Prefeitura na época construiu para fazer um trabalho de reciclagem na cidade. E, embora eu acredito que o local também é um local que não deveria ser ali esse tipo de trabalho, porque está muito próximo a uma escola, próximo no bairro, quase no centro, tem supermercado. Eu até gostaria que este tipo de trabalho fosse no local mais retirado, porque da maneira que é feito ali, eu vou ser sincero para vocês, eu já passei ali, eu já vi rato passando na rua ali, eu já vi. Entendeu? Porque aquilo é um acúmulo de lixo, na verdade. Então, eu acho que esse tipo de trabalho, eu não sou contra a reciclagem, as pessoas que pegam o lixo, material reciclável. Só que você tem que saber onde você coloca esse material. E ali está muito próximo de uma escola de crianças. Entendeu? Isso é grave, entendeu? Então, acho que a Prefeitura já tem que começar a pensar em levar esse tipo de trabalho para um outro local, porque ali, com certeza, ele acaba até desvalorizando as construções que tem ali em volta desse prédio. A pessoa Firmino, ele está coberto de razão, não sei se é o questionamento dele, é isso daí, mas eu quero dizer a ele que eu sou totalmente contra esse tipo de trabalho dentro do bairro. Eu acho que já que quer fazer, vamos fazer bem feito, fazer fora do bairro, fazer fora da zona urbana, porque a zona urbana não é para esse tipo de trabalho. Você conhece lá, vereadora,
Sim, conheço aquela localidade. Eu também concordo com o Pedro. Eu acho que está super certo fazer esse trabalho de reciclagem mesmo. Hoje a gente vê que o lixo é um problema aí mundial, Essa né, realmente. Essa reciclagem está lá há quanto tempo? Será que o bairro não acabou se desenvolvendo muito? Não, ali já é um local que já tinha mesmo e foi destinado ali. Então eu acho que realmente tem que haver um pouco mais esse bom senso, esse cuidado na hora de fazer, né, implantar um local que nem ali, né, que vai se lidar com reciclagem, que vai ser resto de resíduos e pode haver isso. Eu acho que deveria realmente ser estudado melhor para ser um pouquinho mais afastado, dar um conforto para aqueles moradores que moram perto e não ficar tendo aí alguns problemas relacionados a isso. De administração pública, isso chama-se planejamento, né? É uma cooperativa, né? É uma cooperativa, mas a gente, né, também vê que devia ser melhor estudado ali a implantação. Agradecemos ao Firmino por ele ter ligado aqui e participado. Mesmo Obrigada. Sendo um assunto relacionado aí ao que aconteceu durante a semana, né? Isso. Então, a Catarina do Parque São João, ela ligou aqui para responder o nosso questionamento sobre o asfalto no Parque São João. Ela disse que o primeiro asfalto feito não estava bom, porém com a reforma ficou ótimo. Hoje o Parque São João é um dos melhores bairros, pois temos até quadra de esportes. Esta é a opinião de todos do parque. Essa é a Catarina que está mandando essa mensagem. O Josimar, obrigada Josimar pela sua audiência. Ele também se refere a um assunto que não estava na pauta, mas fica aqui a dica para os vereadores irem atrás, quem sabe, de um requerimento. Ele diz que em frente ao fórum tem uma faixa de pedestres, porém a calçada, vou começar tudo de novo, desculpa. Em frente ao fórum tem a faixa de pedestres, porém a calçada necessita ser rebaixada para o atendimento de deficientes. É um pedido de muitos. Está aqui o pedido de Josimar. O professor Jesus Rodrigues, do Jardim Icatu. Fico muito feliz, professor Jesus, por estar nos acompanhando aqui. Em breve convidaremos o senhor para participar desse programa também. Ele diz, amigo Wellington, a importância, a imparcialidade e, sobretudo, o alto espírito democrático dos assuntos abordados nesse programa já faz o horário o maior ibope de Votorantim. Você, Wellington, ele direciona você, é conhecedor... Não, na realidade, o Jesus diz que ele é conhecedor do seu dinamismo em tudo que faz e que se propõe a fazer e que não é surpresa que tenha tanta audiência. É o sucesso de mais esse programa. Parabéns a todos da equipe e manda um abraço para todos nós. Obrigado, Jesus, pelas suas palavras. Isso é sempre bom, que estimula a gente a continuar no caminho certo. Muito obrigado mesmo. E saiba também que eu sou um admirador da contribuição que você já deu e dá para a cidade de Votorantim. Você que é um apaixonado aí pela cidade, pela história de Votorantim e é um dos preservadores da nossa história, da nossa memória. Um abraço bem forte. O Luiz Carlos, do Parque Jataí, ele se referindo ao assunto anterior, concorda com o Pedro Nunes em revitalizar o centro, mas não podem esquecer dos bairros que têm as ruas muito movimentadas e precisa de asfalto novo, pois tapa-buraco nada adianta. Ó, Luiz, na realidade ele estava comentando sobre a problemática do asfalto na cidade toda, não na região do centro, né, vereador? Eu acho que ele pegou só o trecho do centro aí. E na verdade ele foi muito bom, o Luiz, aparecer aí, porque na primeira concorrência que teve, foi das ruas do centro, algumas ruas do Parque Bela Vista.